Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Cláudio Umpierre Carlan. Seja bem-vindo, professor Carlan. Muito obrigado pelo convite, agradeço estar aqui novamente na Unicamp, assim até inclusive para podermos trocarmos ideias, né? O professor Carlan, ele tem uma trajetória muito interessante. Formado em História, depois com especialização em Arqueologia, fez mestrado em História, doutorado aqui pela Unicamp, hoje é professor da Universidade Federal de Alfenas e desenvolve um pós-doutoramento aqui no nosso Laboratório de Arqueologia Pública da Unicamp, portanto um colaborador da nossa universidade. E o tema de hoje é um tema que todos temos alguma ideia, mas também temos muitas dúvidas, que é a questão das moedas. Como pesquisar as moedas e como é que são feitas as pesquisas de moedas no Brasil e no mundo. Então a primeira pergunta que gostaria de conversar, professor Carlan, é a questão de que o estudo das moedas é chamado de numismática. O que é isso? Que ciência é essa? Por que chama numismática? Bom, em primeiro lugar, né, infelizmente, o estudo das moedas no Brasil é algo, não chega a ser recente, mas é algo um pouco ainda, estamos engateando, como dizem, né? Infelizmente. Né? Na Europa é algo bem mais desenvolvido, tem uma tradição já praticamente milenar. Existem relatos que Petrarca já tinha uma bela coleção, ele tentava a catalogação de acordo com o Império Romano, no caso, Petrarca trabalhava com a República Romana, a coleção dele. Fazia a catalogação de governo para governo, de imperador para imperador, isso já durante a Baixa Idade Média, já início do ano. Tantos e tantos séculos já era. E se nós formos procurar relatos mais antigos, Augusto mesmo, Suetônio cita, né? Augusto mesmo tinha uma coleção de numismática, aberta só para o seu ciclo, mais íntimos, né? Em pleno século I. Primeiro é depois de Cristo. Quer dizer, isso anos depois, né? Augusto pegou os dois períodos. Então, quer dizer, na Europa já é algo mais tradicional. Até hoje em dia, com a moeda do euro, por exemplo, a moeda do euro, na Espanha, 10 centavos do euro, perdão. Na Espanha, ela vem com uma imagem do Cervantes. Se pegar a mesma moeda em Portugal, já é Camões. Quer dizer, mesmo que o euro, eles mantêm essa tradição. De particularidades locais. Que representa diretamente a sua cultura, ligada diretamente à sua cultura. Né? Porque a moeda, ela entra com uma questão econômica já no mundo moderno. Na Antiguidade, Idade Média, tinha uma outra versão. O que a moeda representava além do valor de troca, de permitir que as pessoas comprem e vendam coisas? Para além disso, qual a importância da moeda? A importância principal da moeda é justamente uma questão política. Política, propaganda, de legitimação de governo. Tanto que quando a moeda foi lançada, segundo Heródoto, né, as primeiras cunhagens de Heródoto, ele retrata que foram realizadas no reino da Lídia, no atual Turquia, né, da família do Creso, né, do rei Creso. O que acontece? Não eram representados os membros do governo, sim divindades. Então, divindades ligadas de alguma forma com o local onde viviam. Exemplo, cidades marítimas, Poseidon e um peixe-espada, por exemplo. Ou seja, atividades ligadas ao deus do mar. Correto. E assim por diante. Com o Alexandre da Macedônia, ele começa a representar nas suas moedas a própria imagem. Sim, mas muitas dessas, principalmente nos tetradracmas, uma moeda grega de prata, é a imagem dele como Apolo. Que o Constantino vai copiar essa imagem também, olhando ao céu, né, como Apolo. Quer dizer, o rei do século IV, Alexandre, se apresentava como deus Apolo. Exatamente. E o próprio Alexandre se considerava um deus, né? Então, aí começam com esse papel sagrado, digamos assim, da moeda, ela começa a ser representada numa orla política do governo e assim com suas representações e suas propagandas políticas, como nós vemos hoje na mídia, por exemplo. Então, é um casamento no governante. Coloca a imagem do governante e da esposa na mesma moeda. Algo semelhante que vai ser feito com as cunhagens aqui do Brasil de 1922, centenário da independência. Está o Dom Pedro I, com os símbolos da monarquia, com a coroa, e se não me engano, Epitácio Pessoa, 1922,
com os símbolos da República, o barrete frígio, essas coisas. É uma coletânea que foi lançada para justamente o centenário da nossa independência, que é ligando os dois governos, né? Um fosse continuário do outro. Então, é esse papel que a moeda analisa, que o Brasil ainda melhorou muito, realmente. As pesquisas em numismática, nos últimos 20 anos aqui no Brasil, ganhou um impulso muito grande, na USP, até mesmo aqui para a Agora, Unicamp, nós né? temos acervos em nossos museus, nossas instituições, acervos monetários de moedas antigas e estão sendo estudadas. Os dois principais acervos aqui no Brasil, públicos, o do MAI, na USP, né? Que é o Museu de Arqueologia. Sim, o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, e o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, que esse aí, sim, é o maior da América Latina, né? O acervo total de numismática são mais de 130 mil moedas, né? De diversos períodos. Desde a primeira cunhagem na Lígia, que eles têm, até o euro atual. Então, inclusive, tem uma peça raríssima que é o índio, do Dom Manuel, ele mandou cunhar o índio, que existe uma no mundo todo, que é essa que está no museu. Está aqui no Brasil, né? Então, essas são as principais coisas. Agora, existem outras coleções também, pouco conhecidas, coleções particulares também, que principalmente em São Paulo. Então. Em São Paulo tem a Sociedade Numismática Brasileira, que tem esse comércio para colecionadores em si, né? De moedas antigas, e há coleções particulares também. Mas as públicas, as principais públicas são essas, que infelizmente são pouco estudadas, né? Agora, no que se refere às moedas antigas, gregas, romanas, esse acervo brasileiro, ele tem sido investigado? E se tem sido investigado, há publicações? E qual o papel da cooperação internacional para que isso seja possível? A primeira vez que eu estive num congresso na Espanha, que por sinal era um congresso de numismática, o 18º Congresso Internacional de Numismática, em 2003, em Madrid. E foi a primeira vez que um congresso de numismática foi organizado num país de língua latina, né? E esse congresso existe desde o século XIX. Só teve paralisado durante as guerras mundiais, né? E alguns períodos de crise, por causa do crack da Bolsa de Nova York, essas coisas. E eu apresentei o trabalho. Quem coordenou a minha mesa foi um numismata francês, Georges de Poirot. Depois eu apresentei o trabalho, ele ficou admirado, não sabia, não tinha ideia que no Brasil existia uma coleção sobre o Império Romano, que foi o tema, né? Tão rica. Ele realmente ele desconhecia, trabalhando quase 30 anos com numismática, e desconhecia essa riqueza do nosso acervo. Nos últimos anos, até com uma nova visão começou a tomar conta no meio universitário brasileiro, então ocorreu uma ampliação, digamos assim, do que é o documento. Que, apesar de já ter acontecido muitos anos nos análises da França, alguns locais no Brasil ficavam muito presos àquele documento apenas textual. Documentação é só o que está escrito. Só texto, só está escrito e acabou. Esquecendo o imagético, até mesmo o arqueológico, assim por diante, né? Então, com essa mudança de uns anos para cá nas universidades, esses acervos começaram a ser trabalhados. Tudo bem, é o início ainda, mas já é alguma coisa. E com o trabalho desses acervos, algumas publicações já estão sendo realizadas em cima desse acervo, principalmente no caso do Museu Histórico Nacional, né? Que, infelizmente, o museu ainda não tem um catálogo pré-determinado. Agora já foi realizado, se eu não me engano, esse ano que foi dado por término o trabalho, um catálogo das coleções de moedas gregas do Museu Histórico Nacional. Se eu não me engano, está no site do museu, inclusive, né? E também algumas publicações já realizadas nos últimos anos sobre a questão das cunhagens romanas, né? Que, no caso, estão sendo realizadas por mim desde 1997. Agora, para fazer esse estudo, nós temos aqui um acervo significativo, você está nos contando, mas a pergunta que eu faço qual a importância da inserção internacional
e da cooperação com grandes centros fora do Brasil, porque naturalmente nós temos limitações bibliográficas e de outro gênero, e que apenas uma interação melhor ou maior com o âmbito internacional permitirá resolver. O ponto X aí é justamente essa troca internacional, porque Alemanha, Inglaterra, Espanha, França, eles já trabalham com essa documentação numismática, né? Porque a numismática não é apenas as moedas, inclui as medalhas também, né? Então já trabalha com essa coleção de moedas e medalhas há gerações, há décadas e décadas. Tem trabalhos espetaculares, por exemplo, só a biblioteca da Universidade de Barcelona praticamente metade de um andar é só sobre coleção numismática. Eles têm uma rica coleção lá na Catalunha, no Museu de História da Catalunha, na própria cidade de Barcelona, né? Então eles têm uma coleção riquíssima. E o que acontece? Como eles estão um passo à frente, digamos assim, já trabalham há mais tempo, essa troca de informações, de experiência é fundamental. E também nós temos, em português, temos poucas publicações, não é? Nessa questão de numismáticas. As mais famosas são as francesas, mais antigas até, né? Mas existem muitas boas publicações em inglês e principalmente em alemão. Agora, no alemão tem uma dificuldade por causa da língua, né? Mas essa documentação permite que, essas moedas, permitem que nós vejamos, por exemplo, o Império Romano. Para além das questões econômicas, quais outras podem ser abordadas e você tem abordado com resultados que possam ser interessantes? Por exemplo, em Roma, mesmo com a circulação monetária, com a moeda, ainda mais que em Roma existiam milhares de casas de cunhagem, diferente do mundo moderno. Só a cidade de Roma tinha 15 casas de cunhagem, Alexandria 10, Tesalônica 8, e assim por diante, né? A economia por base de troca é muito forte ainda, é muito comum. Então o que acontece? A moeda, nesse caso, ela é utilizada, maneira principal, justamente para a legitimação do poder político. Então, nós não vivemos, os romanos, há 2000 anos atrás, não viviam num mundo com a nossa mídia. Não tinha uma televisão, uma propaganda. Agora, no momento que um cidadão romano, numa província, no norte da África, recebia aquela moeda, ele saberia que aquela imagem, aquele busto, a efígie, era do imperador. Se ele fosse alfabetizado, ele saberia ler os dados. E o que costumava estar escrito ali? Geralmente, na nossa cara, né, no anverso, era o título, o nome do título do imperador. Exemplo abreviado, né? Flávio Júlio Constâncio, que é o Constâncio II, filho do Constantino, né? Flávio Júlio Constâncio Augustus, o título, nome e título. O imperador Diocleciano, Pater Félix, né? Augusto. Então, geralmente o título com a imagem dele. E nesse ponto fundamental, a principal diferença, principalmente com a Idade Média, que a representação do governante é idêntica como ele era. Não é uma representação mais detalhada, como um retrato no Renascimento, que o autor vai tentar uma pessoa, digamos assim, não tão bonita, digamos assim, né? Ela vai transformá-la numa pessoa belíssima. Não mais para vender o retrato, né? Ou seja, era uma representação realista. Do personagem. Exemplo, César, ele penteava o cabelo para frente para esconder a calvície. Então, na moeda vai estar a calvície do César. Ou as orelhas de abano do Calígula, ou o queixo duplo do Nero. Então, todas essas imperfeições são representadas. Que é para mostrar que é aquele indivíduo mesmo. Aquele indivíduo. E não vamos muito longe. Como é que o Luís XVI foi reconhecido quando ele estava fugindo? Ele parou numa taberna. Despertou a atenção que ele mandou retirar os objetos de culinária, pratos, botou os deles de prata, chamou a atenção, né? Depois, quando ele paga, o dono da taberna olha a imagem da moeda e identifica com o rei. Ele é preso aí. Aí ele é preso e é deportado para Paris. O episódio de Varrennes, né? Ou seja, as consequências podem ser bastante perigosas aí, no caso. Mas uma questão ainda nessa linha da moeda você nos falou dos dois lados. Um lado com a representação do soberano e a nossa cara, a famosa cara. Que chamam de cara até hoje, né?
Que é a cara do soberano. É. E do outro lado? Aí, no caso, vem chamamos de reverso, que é a coroa, né? Então, nesse reverso, nessa coroa, que vem justamente todos os dados, campanhas militares, casamentos, construções que os soberanos realizaram. Exemplo, claro, Diocleciano entra no período em Roma, já no final do século III e século IV, e tem uma crise, está vindo de uma crise muito grande do século III. E ele tenta reorganizar o império. Então, o primeiro método dele, o retorno às antigas divindades pagãs, do período de Augusto, que é o sonho dele. Então, ele vai colocar nas moedas, no reverso, justamente o quê? As divindades que ele cultuava. Então, vem o gênio, Júpiter, que ele é similar a Júpiter. Então, justamente as divindades tradicionais do panteão religioso romano. Com Constantino, ele começa a colocar justamente o quê? Uma simbologia cristã dessas moedas e seus descendentes. Né? Uma simbologia cristã. Faz uma assimilação. Quer dizer, aí entra há uma questão também religiosa religiosa ligada à moeda. Sim, uma das construções que são as mais famosas do governo, tanto do Constantino quanto do Constâncio II, seu filho, uns dizem que é a Muralha de Treveri, o Trier, né, na atual Alemanha. Outros dizem que é justamente os portões de Londres. É uma controvérsia muito grande, principalmente em Portugal discutem muito isso. Que no reverso da moeda é uma fortaleza. É aquilo que o governante tenta passar. E ele, como imperador de Roma, está se preocupando com a segurança dos seus cidadãos. Com a defesa. Com a defesa. E como casamentos, como lutas e vitórias contra o Império Sassânida, o Império Persa Sassânida, que é o grande rival do Império Romano no período. Desculpa. O grande rival do Império Romano no período, né? Então vem um cavaleiro, um soldado derrotando um inimigo, um sassânida, ou um invasor bárbaro. É uma propaganda, mostrando que o seu governante está tendo várias vitórias militares. Mesmo para quem não sabe ler, ele vai identificar aquela imagem, toda aquela simbologia. Porque só pela imagem você já tem uma série de informações. Certo. Quer dizer, numa sociedade na qual boa parte da população era analfabeta, a imagem era um elemento de propaganda muito grande e importante. E esse costume de uso de moedas, ele continuou depois pelo período medieval, moderno, mas com características próprias. No caso do Brasil, houve uma reapropriação também nas nossas moedas, de moedas gregas, romanas? Bom, existe no Brasil Império, tanto nas cunhagens de 60 e 80 réis, Dom Pedro I e Dom Pedro II, com as inscrições de latim, em hoc sic vincis. Uhum. Que significa o quê? Com esse sinal você vencerás. Que segundo Eusébio de Cesareia, que é biógrafo oficial de Constantino, ou Lactâncio, aí é uma controvérsia entre os dois, né? Seria justamente o sinal que Constantino viu aos céus pouco antes de invadir Roma durante a Guerra Civil já, em 312, 313 depois de Cristo. Ele teria saído, uns dias que ele saiu, segundo Eusébio de Cesareia, ele saiu do seu acampamento, da sua tenda, e viu em cima uma simbologia, que com esse sinal você vencerás, né? Que é o Chrismon, o Kyro, que são as iniciais da palavra Cristo em grego. Ele viu um sinal do cristianismo, do Cristo. Que justamente depois vai ser utilizado também na bandeira do Vaticano. E nós encontramos hoje em qualquer estola de bispo católico ou mesmo na sacristia. Aquele P com um X ao centro, né? Que é as iniciais da palavra Cristo em grego. Então, essa cunhagem Dom Manuel Venturoso vai fazer a mesma coisa. Dom Pedro I e Dom Pedro II também. E também as inscrições em latim, como cita Eusébio de Cesareia. Né? Olha, professor Carlan, o nosso público terá ficado muito satisfeito e, digamos assim, até entusiasmado com o estudo das moedas. Acho que queria agradecer muitíssimo a sua participação, porque deu uma nova luz, uma questão que está conosco todos os dias, as moedas, e que às vezes nem percebemos da sua importância ideológica, religiosa e cultural. Eu queria agradecer muito, professor Carlan. Eu que agradeço esse convite, estou muito feliz por estar aqui novamente, né? E estou à inteira disposição, sempre que precisarem, né?
Dúvidas, qualquer dúvida, né? O meu e-mail, vocês têm meu e-mail, por favor, é só entrar em contato. No caso, Pedro, essa questão ideológica é tão importante que nós podemos ver inclusive nos centavos do nosso real, tem algumas representações de elementos, digamos assim, ilustres, né? Entre aspas, né? da nossa política, como o Deodoro da Fonseca, umas moedas de 10 centavos, né? O próprio Dom Pedro I e assim por diante. Muito obrigado, professor Carlan, mais uma vez, e eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.